pecado usar o branco no início do ano? Você também pensa assim? O que você pensa disso? Pois muitas pessoas têm me perguntado sobre isso, em virtude de que, por ser o 2026, segundo a numerologia, o ano 1, e está sendo, então, orientado o uso das cores mais vibrantes, ao invés do branco, de acordo com os signos, tem sido orientado as cores para serem utilizadas, cores como vermelho, laranja, verde, azulão, são cores bem vibrantes. Mas o branco, ele vem com uma tradição que nos remete às religiões afro-brasileiras, a Umbanda, ao Candomblé, cujos filhos de religião, lá na virada do ano, costumam ir às praias para fazer as oferendas para os orixás regentes do ano. Normalmente fazem oferenda a Oxalá, ao orixá, né, maior orixá, que é conhecido pela sua cor branca. Tá? Então o branco se tornou um hábito. E agora, para 2026, estão sendo recomendadas as cores mais vibrantes, porque é um ano de início do novo ciclo, é o ano 1. Estamos no ano 2025, que é o ano 9 de final de ciclo. E o ano de 2026 vai ser o de início. Então, como o branco ele é uma cor que ele é mais de uma neutralidade, não é uma cor assim para se avançar para a ação, tá? Então, por isso é que não está sendo recomendado esse uso. Por quê? Porque nós não queremos apatia, nós não queremos ficar, né, parados no tempo, nós queremos avançar. Então, isso é que a espiritualidade está nos passando, que as cores vibrantes, elas vão nos levar à ação. O vermelho mesmo, ele traz a paixão, tá? Ele traz o entusiasmo, a vitalidade, é a cor do sangue. Então vejam bem, são cores vibrantes, mas nem por isso o branco ele é um pecado. Então isso é uma impressão que alguém ficou, algumas pessoas ficaram, em virtude dessa recomendação, né, da numerologia e da espiritualidade para 2026. Vamos entrar um ano com muita fartura na nossa mesa e tudo isso a gente começa a pensar e a olhar também aquilo que nós vamos colocar nas nossas mesas na virada do ano. E nós sabemos muito bem que os orixás que vão reger o ano de 2026 são orixás fortíssimos e muito queridos. São os orixás Ogum, Iansã e Oxóssi. Vejam bem, olha a força desses orixás. São orixás que vêm com cores vibrantes. Ogum, ele vem com o azulão, em algumas outras religiões da Umbanda, azulão, em outras vem como verde, pode vir também como vermelho, no Candomblé. E nós temos então a Iansã, né, que vem com a cor vermelho, e pode ser também o rosa e também pode ser o branco, mas vejam bem. E nós temos o Oxóssi, que vem com o verde. Então são orixás que vão estar regendo o ano e que nós, nas nossas mesas, podemos fazer aquela referência, eu vou dizer assim, aos orixás regentes. Podemos colocar sobre as nossas mesas frutas que vão nos remeter a essa força e aquilo que os orixás recebem como os seus agrados, eu diria assim, as suas oferendas. Então, quando nós colocamos em cima da nossa mesa, né, as frutas, nós podemos fazer no nosso pensamento, podemos e devemos fazer um intencionamento de que eles nos tragam a abundância, a fartura para a nossa mesa, para que nunca nos falte o alimento, que ele sempre seja um alimento abundante. Então, frutas amarelas, como a laranja, o melão, o mamão, né? As frutas que são amarelas, que são laranja, o abacaxi, a manga, as uvas verdes também são muito recomendadas, e a uva, né, nós sabemos muito bem que ela fala da prosperidade, do dinheiro, né, ela tem aqueles bagos, então ela é uma fruta que é para se trazer dinheiro. A romã é outra fruta que também nos remete a dinheiro, tanto que tem várias simpatias para o início do ano, para que sempre se tenha dinheiro,
de pegar 12 diria, sementinhas da romã, né? E aquelas 12 sementinhas, a gente então, cada pessoa ficar com 12 sementinhas, colocar na sua carteira e vai ter dinheiro o ano todo. Então é uma das simpatias. Assim a gente vai colocando goiaba na mesa, melancia, bananas. Então vejam, figos, é uma infinidade, pêssegos, abacate. Então vejam bem, olha as cores que nós estamos colocando sobre a nossa mesa para que tenhamos um ano de muita fartura. E isso é algo assim, extraordinário, que a gente traga toda essa força, cerejas, goiabas, né? A gente pode colocar ameixas e deve colocar. Vamos colocar peras. Então vejam bem, é uma infinidade. Se nós colocarmos um prato bem bonito, tá? E ainda podemos enfeitar com flores também, tá? Nesse prato, nessa bandeja, para que traga aquela alegria, para que traga a força dos orixás para a nossa mesa, para a nossa casa. E ainda podemos regar com um pouco de mel, tá? Sobre essas frutas. E aí também podemos comer. Não tem problema nenhum de comer as frutas, porque as frutas elas não vão ser fechadas, elas estão todas cortadinhas, elas estão abertas. Não vamos colocar frutas fechadas nessa mesa. E depois nós podemos comer como sobremesa sem problema nenhum. Agora, se você não quiser comer as frutas, você pode, então, no dia seguinte, ir lá e pedir licença na natureza e depositar, né, essas frutas, sabe, reverenciando aos orixás. Mas é muito bom que a gente coma essas frutas, porque são frutas que são nutritivas e assim como Oxóssi sempre é um orixá que nos fala pela fartura e não o desperdício. Então vejam bem, já é algo que vem assim, já como eu diria assim, algo que nos traz uma recomendação. Vamos ingerir as frutas. Por que não? Vamos ingerir, porque nós vamos nos nutrir. Vejam bem, Ogum, muitas pessoas me perguntam, esse orixá, ele é um orixá guerreiro, ele quebra demandas, ele abre caminhos, ele é reverenciado nas encruzilhadas, tá? Ele é referenciado muito, mas é bastante. A bebida é a cerveja branca de Ogum, né? E ele é um orixá das armas, da força, do trabalho humano, e ele é ligado ao ferro, ao fogo, ao aço, à metalúrgica, à agricultura. Na agricultura nós temos a foice, temos o machado, vejam, que são elementos que são utilizados pelo orixá Ogum, não é? Senhor dos caminhos, esse senhor guerreiro, né? E que abre os nossos caminhos, que nos protege. Os símbolos de Ogum, a espada, o escudo, né? Também nós temos o animal que nós vamos referir e vamos ligar a Ogum, é o cachorro. Vejam bem, olha a lealdade, né? As cores, o azul escuro, o verde, o vermelho, né? E o dia de Ogum é terça-feira. E no sincretismo, lá com o catolicismo, né, nós temos então o São Jorge, né? São Jorge é representado como Ogum. Ogum representa São Jorge. Tá? E São Jorge ele é referenciado lá em 23 de abril. E nesse dia, né, normalmente os centros de religião de Umbanda costumam fazer as oferendas para Ogum. E os filhos de Ogum, né, como é que eles são? Eles são fortes, são determinados, são justos, gostam de festa, mas são pessoas que se irritam com facilidade. Então vejam muito bem, vamos tratá-los, né, com jeito, como se diz, né? E outra coisa também, as oferendas, que muitas pessoas perguntam, além das frutas, né, que a gente pode colocar, também a feijoada, o inhame, são oferendas que esse orixá, ele costuma receber. Já Iansã, ou Oiá, né, como ela é chamada, também é uma orixá guerreira, né? Ela é ligada à força feminina, é a senhora dos ventos, das tempestades, dos raios e também dos ritos funerários. Por que dos ritos funerários?
porque ela tem uma ligação muito forte com os eguns e ela costuma acompanhar, orientar, né, os desencarnados que ficam, né, aqui desencarnam nesse plano e que então são encaminhados até o plano espiritual. Então é isso que faz, ela consegue transitar entre o mundo material e o mundo espiritual. Ela é muito querida, uma orixá muito forte. Foi casada com Xangô, teve 9 filhos, né? E no sincretismo com a Igreja Católica, ela é reconhecida como Santa Bárbara. E também, o que a gente pode colocar sobre a mesa, também, na hora que vamos ornamentar, é a espada de Ogum, que é aquela toda verde, e a espada de Ansã, que é aquela verde com as bordinhas amarelas. Então, isso é muito importante. Oiá, como ela é conhecida, né, ela, em uma das mãos, ela carrega uma espada, que é um dos seus símbolos, e na outra mão, ela carrega um rabo de cavalo, que ele ele representa a ligação, né, entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. No sincretismo, ela é conhecida como Santa Bárbara, né? E ela tem essa grande representação, especialmente, né, com as mulheres. E o dia de Ansã é quarta-feira, mesmo dia de Xangô, e o dia que ela é homenageada é no dia 4 de dezembro. E as filhas de Ansã, elas são autoritárias, bem-humoradas, bonitas, fortes, elegantes, alegres, são muito vivas, eu diria assim, né? E são amigas fiéis, são pessoas que realmente são amigas, né? São obstinadas naquilo que são os seus propósitos, realmente elas são assim muito fortes. O outro orixá regente de 2026 é Oxóssi, que é o senhor da caça, né? Eu diria que o seu local, né, são as matas, as florestas, né? E ele é um guerreiro. E ele carrega uma flecha só e uma espada. O símbolo dele é o Ofã, que é o arco e a flecha, né? Ele é muito ligado à abundância. E Oxóssi, ele não aceita desperdícios de alimentos. E ele sempre foi o protetor dos caçadores, porque ele sempre olhou para esse tipo de atividade como uma atividade para alimentar a família. Então os caçadores, eles caçavam para levar o alimento para suas aldeias. E isso por isso ele é tido como este protetor, né? Os filhos de Oxóssi são elegantes, assim como o próprio orixá, né? As oferendas para Oxóssi são as carnes de caça, né? E também frutas, bastante frutas. O dia da semana de Oxóssi é quinta-feira e ele é no sincretismo, ele é tido como São Sebastião, que é o protetor do Rio de Janeiro. E o dia, né, que é dedicado ao Oxóssi é 20 de janeiro. Então, tem aí aquela lavagem das escadas lá no Rio de Janeiro, né? E ele é um cavaleiro cuja dança, ela simula uma cavalgada. Ele é um orixá sensual, ele é um orixá bonito, de presença, né? E aqui eu vou dizer uma parte de um verso de uma canção, né? De Oxóssi. Caboclo roxo de pele morena, ele é Oxóssi caçador lá na Jurema. Os filhos de Oxóssi, eles são atentos, né? Porque Oxóssi era de uma agilidade, de uma atenção para as coisas, mas também havia as distrações. Era de caminhar altivo, né? Muitas vezes ruidoso na floresta, mas também extremamente silencioso quando necessário. Os filhos de Oxóssi caminham muitas vezes tão silenciosamente que não se percebe as suas chegadas. As comidas, né, como eu já falei, são galos, cabritos, bodes, o axoxô, que é o milho enfeitado com coco também, e o feijão fradinho. Então, estes são os orixás e alguns detalhes, né,
que estão relacionados diretamente a esses 3 regentes de 2026. Regentes aos quais, né, quando der a virada do ano, é importante que se faça essa reverência a esses orixás, porque todos os 3 orixás são muito fortes, são protetores, orientam muito a gente, a nossa vida, e eles merecem o nosso respeito. Tá? E eu diria assim, que cada vez que nós montamos uma mesa para a virada do ano, nós temos que ter presente, tá, aquilo que nós desejamos para a nossa família, para as demais famílias, e também, tá, é importante que se faça exatamente essa intenção de se conectar com os orixás, porque eles nos protegem, eles abrem os nossos caminhos, eles quebram as demandas, eles trazem para nós a justiça, né? Eles trazem para nós a lealdade, as coisas boas, a saúde. Por tudo isso, eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, né? E mais uma vez eu digo, usar branco na virada não é pecado. Tá? Mas não é a cor indicada para se começar o ano de 2026.